Descartando a velha consciência. Desde o momento em que abrimos um livro da verdade, independente da escola da verdade, e desde o momento em que começamos a ler, o velho começa a morrer e o renascimento do novo homem começou. A velha consciência começa a desaparecer e a nova consciência começa a aparecer. Vem tão gradualmente que a princípio não é perceptível. Por muito tempo, não poderíamos ver alguma mudança acontecendo, mas um dia alguém diz: "Oh, o tempo não está horrível? Você está fadado a pegar um resfriado agora." E nosso pensamento volta automaticamente com: "Por quê?" É uma evidência de que já temos um vislumbre de que o poder não está exteriorizado como um germe, como o tempo ou o clima. E nesse grau, a nova consciência nasce. De uma forma ou de outra, à medida em que uma aparência de erro se evidencia em nossa experiência, podemos dizer: "Não, isso não tem força", ou "Isso não é poder", ou então "Isso não tem jurisdição sobre mim." Essa é a nova consciência falando, não a velha, porque a velha consciência tinha medo de tudo, desde o mais ínfimo germe até a maior bomba. Mas, à medida em que a nova consciência se desenvolve, rejeitamos automaticamente toda sugestão de poder na forma ou efeito, ou como um poder separado de Deus. Um dia aparece uma pessoa má em nosso caminho e então percebemos: não, nenhum homem é mau. O mal é uma coisa impessoal. Todo homem é nascido de Deus. Essa afirmação vem de nossa nova consciência, não da velha, porque a velha estava sempre julgando, criticando e condenando. Pessoal, para a gente poder ter uma compreensão mais profunda sobre esse assunto que Joel comentou nesse trecho, sobre essa velha consciência, essa consciência egóica, novamente o mestre Gualberto aqui conosco. O mestre Gualberto, pela graça de ser um mestre, já teve esse assim chamado despertar da consciência ou iluminação espiritual. E hoje ele vive nesse estado de consciência. E ele compartilha essa visão de quem está vivendo isso. E ele tem uma linguagem própria e única para compartilhar o que ele vive. Diferente da linguagem do Joel. Até porque cada mestre tem uma linguagem diferente de compartilhar esse estado de consciência desperto. Mestre, nesse trecho, o Joel comenta sobre essa velha consciência, essa consciência egóica, que está constantemente julgando, criticando. Na sua visão, mestre, como podemos superar esse padrão de crítica, de julgamento? Esse princípio de julgar a si mesmo ou julgar o outro, criticar o outro ou criticar a si mesmo, ele se assenta na mesma base. A base é o sentido de alguém presente sendo o censor, o juiz, aquele que olha a partir da separação. Repare, toda esta condição psicológica presente em nós, de julgamento, de avaliação, de comparação, de aceitação, rejeição, tudo isso está dentro desse movimento, que é o movimento do eu. Como podemos romper com isso? Tomando ciência desse sentido do eu presente, que se vê como o elemento que se separa daquilo que se mostra aqui. É nesse sentido de separação que está presente
essa divisão, onde existe essa visão de juízo de valor, de avaliação. Aqui, o trabalho conosco, o trabalho em nós, o trabalho em cada um de nós deve ser de nos tornarmos cientes desse movimento, que é um movimento que se separa para tentar fazer algo. Podemos descobrir o que é apenas olhar, nos tornarmos cientes daquilo que aqui está presente, sem qualquer pensamento sobre isso. Notem como temos funcionado. Quando você vê algo, o pensamento diz algo sobre aquilo. Será possível apenas olhar, ficar só no olhar? Quando você diz algo sobre aquilo, já está presente o observador. E quando ele observa, ele gosta, ele não gosta, ele aceita, ele rejeita. Porque a separação está presente, a dualidade está presente. Quando você olha para um pássaro pousado em um galho de uma árvore, eu sempre volto a exemplos bem simples, de uma forma bastante provocativa mesmo, para você rever de novo o mesmo exemplo. Ao olhar para um pássaro pousado num galho de uma árvore, você apenas olha, você não tem ideia alguma quando olha, você apenas olha. Não passa dentro de você um pensamento, de onde ele veio? Quanto tempo ele vai ficar aí? Ele vai voar para a direita ou para a esquerda? Ou o que ele está fazendo ali? Nenhum pensamento passa, você apenas olha. Nesse momento, como há só o olhar, não há separação. Não existe esse sensor, não existe esse juiz. Então, como viver livre de comparação, avaliação, julgamento, crítica? Permanecendo livre desse sentido do eu, que é o observador, que vem do passado para fazer avaliações. Então, como isso se torna possível quando você aprende a arte de trazer para esse momento essa atenção, esse olhar livre do passado? O ponto é que uma vida inteira já estamos fazendo isso. O detalhe é que nós aprendemos isso dentro da cultura, a viver dentro desse modelo. Esse é o cérebro que temos nesse intelecto condicionado, onde o modelo de pensamento é sempre o pensamento que se separa, que classifica, nomeia, faz uma leitura, tem isso de gostar, de não gostar. Podemos romper com isso? Esse é o propósito. Aprender a olhar sem o observador. Apenas olhar. Como você olha para aquele pássaro, você olhar para o rosto da esposa, do marido, dos filhos, da família, de pessoas à sua volta, sem qualquer imagem ou ideia sobre ele ou ela. Repare, isso não é nada simples. Isso requer um verdadeiro trabalho. Aprender a permanecer livre deste observador, deste eu, deste ego, nesse constatar o que está aqui presente. Ficar com isso sem o sentido do eu é ficar com o que é, com aquilo que se mostra, com aquilo que se apresenta. Esta afirmação vem de nossa nova consciência, não da velha, porque a velha estava sempre julgando,
criticando e condenando. À medida que avançamos em nosso desenvolvimento da nova consciência, podemos mais tarde observar nosso progresso pelo grau em que não tememos mais nada no mundo exterior, e o grau em que não mais julgamos, não mais criticamos ou condenamos nada ou qualquer pessoa no mundo externo. Quanto tempo estamos dedicando à construção da nova consciência? Parte do processo de morrer diariamente e renascer é realmente o processo de levar as verdades espirituais à consciência. Cada vez que acrescentamos alguma verdade espiritual à nossa consciência, aumentamos a estatura do novo homem e diminuímos a do velho. Podemos ainda não ver nenhum efeito exteriormente, porque toda a experiência é cumulativa. Se, por um ano, nos dedicarmos 1 hora por dia à verdade, para ler, meditar e praticar, iremos encontrar no próximo ano alguma medida de maior harmonia ou menor desarmonia. Se dermos 4 horas por dia durante um ano, vamos encontrar em nosso segundo ano muito mais harmonia e muito menos discórdia. A quantidade de tempo e esforço que dedicamos à verdade determina o grau de harmonia que desfrutaremos no próximo ano. Da mesma forma, o tempo e o esforço que não dedicamos à verdade determinam a quantidade de discórdia que pode ocorrer em nossa experiência no próximo ano. Estamos construindo nossa experiência todos os dias de nossa vida. Tudo que o homem semear, assim também ceifará. Como o homem semeia, mas quando? Quando ele semeia neste minuto. Agora é a hora. Não falemos sobre o passado. Não vamos falar sobre o futuro. Estamos interessados apenas em um tempo. E esse tempo é agora. E é agora que estamos construindo nosso amanhã, nossos próximos anos e todos os anos seguintes. Com o que está acontecendo em nossa consciência agora, estamos determinando o nosso futuro. Não adianta ninguém nos desejar um bom ano se não estivermos construindo este bom ano agora. Transferindo o poder do exterior para o interior. Nesse trecho, Joel Goldsmith fala sobre vivermos no agora. Mestre, qual é a sua visão de como podemos viver no agora? Mais uma vez, nos deparamos com a necessidade de colocar nesse instante, nesse momento, uma atenção sobre aquilo que aqui está presente. E ficar com isso. O movimento febril desta consciência do eu, nessa forma como o pensamento se estabelece, sempre criando imagens e fazendo leituras das experiências do momento, nós estamos sempre sendo capturados pelo passado ou pelo futuro. Então estamos vivendo no tempo, porque esse é o movimento do pensador, esse é o movimento do pensamento, esse é o movimento do experimentador, esse é o movimento do eu. Ou nós estamos no passado ou no futuro, porque estamos sempre sendo capturados pelo pensamento. Então é assim que o sentido do eu se estabelece nesse tempo psicológico. Então não há verdade agora, aqui. Todo o interesse do eu, do ego, é nisso que é esse movimento.
Para ele, a verdade se estabelece nesse movimento, que é o movimento do tempo. E aqui estamos dizendo para você, a realidade está agora aqui. É aqui que está a verdade. Quando esse movimento do pensamento, que se estabelece nesse movimento de tempo, não está. E como podemos romper com essa condição? Para esta ciência do agora, para esta ciência de ser agora, aqui, colocando atenção sobre todo esse movimento, que é o movimento do pensamento. Nós passamos uma vida inteira envolvidos nesta condição, vivendo nesse momento que o pensamento estabelece. Então, esse momento que o pensamento sustenta, ele é constituído de passado, presente e futuro. Veja, há algo aqui que é esse momento, livre do tempo. Então, a verdade do agora é o momento livre do tempo. E estar livre do tempo significa estar livre desse modelo de pensamento. O que requer uma atenção sobre esse instante. Quando então o pensamento não entra e fica um olhar para o que está aqui, sem julgamento, sem comparação, sem avaliação, sem a projeção do futuro, sem o movimento do pensamento para o passado. Isso requer, naturalmente, dentro desta atenção, a presença desse olhar. Quando isso está presente, nós temos a verdade da meditação florescendo. A natureza deste ser que está presente aqui e agora, quando esse movimento do eu não está, quando esse movimento do pensamento, que é passado, presente e futuro, não está. Como isso se torna possível? Um trabalho? Nós temos diversos vídeos trabalhando, aprofundando essa questão desta atenção, da verdade da atenção para este momento, da verdade da aproximação da meditação nesse instante. Quando a verdade está aqui, isso é a vida no agora. Repare, não é alguém vivendo no agora, é a realidade da vida agora, aqui, onde você em seu ser está presente, dentro desta realidade. E se isso está presente, o amor está presente, a paz está presente, a liberdade está presente. Séculos atrás, era ensinado que o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. O que significa semear na carne? Significa que se fizermos do nosso corpo o fim e o objetivo da existência, se dermos força à forma, se dermos força aos sentidos materiais, se confiarmos no bem material, estaremos semeando para a carne. Estamos semeando para o espírito apenas na medida em que estamos transferindo o poder do reino externo para o interno, no grau em que percebemos: não, minha consciência é o meu suprimento, minha consciência é a minha saúde, minha consciência é o meu bem. Por quê? Porque Deus plantou em nós o seu Filho, cuja missão é curar os enfermos,
ressuscitar os mortos, alimentar os famintos. Este Filho, este Cristo, está corporificado em cada indivíduo. Tenho comida para comer que vós não conheceis. Tenho este Cristo oculto, este maná escondido. Construindo a nova consciência pela permanência na palavra. Se permanecermos nesta verdade, daremos frutos abundantes, mas do contrário, seremos como o galho de uma árvore que é cortado, que murcha e morre. Quem então garantirá nosso progresso no caminho? Quem, senão nós mesmos? E como? Se permanecemos na palavra, se não estamos determinados a viver somente de pão, se não decidimos que nossas diversões serão todas de variedades externas. Isso não significa que não devemos desfrutar da música, do teatro, da arte, da literatura ou de outras formas inofensivas de prazer que recebemos. Significa apenas não viver exclusivamente por eles. Devemos viver pela palavra. E a palavra é o Cristo que habita em nós, o Espírito de Deus que habita em nós. Devemos colocar nossa confiança nele e não fora, em uma conta bancária ou em nossa família, não fora, nos prazeres externos. Significa reservar algum período de cada dia para a percepção e realização de: o reino de Deus está dentro de mim. O Filho de Deus, o Cristo, habita em mim. E sua função é manifestar-se como harmonia e paz em todas as vias de minha experiência. Podemos ter alguns problemas, mesmo quando vivemos na palavra. Ainda não atingimos um grau tão alto da consciência de Cristo que evitemos todo o mesmerismo dos sentidos humanos. Nesse trecho, Joel comenta sobre esses problemas humanos. Mestre, qual é a sua visão de como podemos lidar e superar esses problemas humanos? Os problemas humanos, eles estão presentes na ideia de alguém sendo o senhor e responsável pela própria vida. Veja, isso implica a presença da separação. Se continuarmos sustentando a ideia de ser alguém na vida, teremos problemas. Se tomarmos ciência de que esse alguém é só uma ideia que o pensamento tem construído, na imaginação tem criado uma identidade para controlar o que acontece, para coordenar e fazer do jeito que deseja com a vida. Se tomarmos ciência dessa ilusão, esse sentido do eu se dissolve. Essa imaginação termina. E quando ela termina, os problemas desaparecem. Veja o que temos dito para você nesses vídeos, nessas falas. A vida, ela é como ela é, mas ao sentido de alguém que tem ideias sobre como a vida deveria ser, como a vida poderia ter sido, ou como ela pode vir a ser. Isso sustenta a ilusão da separação, da dualidade e, portanto, dos problemas. Não há problema na vida, só há problema nesse eu, neste elemento que se vê separado, acreditando poder resolver, poder controlar, poder fazer as coisas. Podemos nos livrar de tudo isso? Sim,
tomando ciência da verdade divina, da verdade deste ser, desta natureza verdadeira de cada um de nós, que é a realidade de Deus. Então, esse é o encontro com a vida, onde não há alguém nesse encontro. É a vida se revelando, é a verdade se revelando. E nela, a vida é o que ela é. Então, a beleza, a verdade, a felicidade, porque esse sentido do eu não está mais presente, sustentando esta separação, esta ilusão e criando todas as diversas formas de sofrimento que nós conhecemos, nesse sentido egóico, nesse sentido de ser alguém. A sua natureza verdadeira é amor, é paz, é felicidade, é liberdade, é completude. Esta é a ciência de ser o que você é quando o sentido do eu não está. Mas pelo menos temos um remédio, pelo menos temos um antídoto, algo a que podemos recorrer. Estamos construindo nossa consciência de Cristo ao permanecermos na palavra espiritual, mas também a estamos construindo quando nos tornamos partes dos 2 ou 3 reunidos em meu nome, quando nos tornamos o próprio nome e natureza desta palavra espiritual. Em tal jornada, alguém pode ter subido um grau mais alto do que os outros, e aqueles que estão em um grau acima elevam os outros à consciência superior. Nunca sabemos quem, nesse estado de consciência intensificada, está nos elevando ao seu nível. A vantagem de nos reunirmos com 1 ou 2 ou 3 ou mais reunidos nesse nome espiritual é que temos certeza de que estamos desenvolvendo um novo homem em nós. Na proporção em que o fazemos, o velho está morrendo. Se, quando uma pessoa não está mais estudando esta mensagem, algumas dessas palavras voltam à sua consciência e ela permite que elas tenham um lugar em sua consciência. Ela está adicionando ao trabalho que já foi feito, e nesse grau, o novo homem está aumentando nela, e o velho homem está diminuindo. Então, quando amanhã chegar, ela deve continuar a permanecer na verdade. Até que ponto rejeitamos as aparências? Até que ponto permitimos que a verdade espiritual ocupe nossa consciência, além da leitura que fazemos? Aqui devo introduzir uma palavra de cautela. Não é a leitura em si mesma que desenvolverá nossa consciência, mas o que fazemos com o que lemos. Podemos ler um capítulo inteiro de um livro inspirador, mas se passarmos por alguma forma de pecado, de doença ou falso apetite na rua, ou onde quer que possamos testemunhar isso, sem ministrar um tratamento a ele, estamos perdendo a oportunidade de desenvolver o novo homem em nós e assim deixar o velho morrer. E para você que está assistindo o vídeo até o final, fica aqui um convite especial. Se tu tem o desejo real, sincero, de compreender essas verdades, de viver essa vida além de toda essa problemática humana, fica o convite para participar dos encontros que o mestre Gualberto, que já vive nesse estado de consciência, compartilha. Esses encontros são chamados satsang. São encontros intensivos de final de semana, onde no sábado e domingo inteiro o mestre fica à disposição, respondendo perguntas
nos ajudando nessa autoinvestigação. E o principal, como o mestre já vive nesse estado desperto de consciência, ele compartilha uma presença, um silêncio, uma graça que é além da compreensão. E aí a gente consegue entrar na carona do mestre, nesse campo de energia que ele tem, e fica muito mais fácil para a gente poder fazer uma autoinvestigação, para a gente poder ter essa visão e uma compreensão do que está além do entendimento, do que está além do conhecido. Então fica o convite no primeiro comentário fixado. Tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá um like no vídeo, faz um comentário e a gente se vê no próximo vídeo.